Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e nos guarde todos junto dele, em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui, convite do querido amigo Arthur. Eu sigo a fala do Espírito Miramês, que diz que o convite de um superior é irresistível. Então venho com alegria, aceitando o convite, esse amigo muito querido que guardo no coração. E vamos conversar um pouco sobre essa proposta do Evangelho e as leis morais. Nós vamos até às 10 horas, talvez não exigindo muito, 9h58 no máximo, e temos um intervalo para mineiramente comer um trem, e depois nós retornamos e vamos mais uma hora mais ou menos. Fica bom para vocês assim? Porque se não ficar, essa é a programação. Então vamos conversar um pouco sobre essa ideia, que é o cerne do pensamento espírita. Se nós olharmos a conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec vai escrever que com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova era, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Quando nós observamos essa frase, chama-nos a atenção a ideia de consequência. Isso vem bem ao encontro daquilo que Kardec nos propõe no livro O que é o Espiritismo, quando ele coloca que a doutrina espírita seria uma ciência de características filosóficas e consequências morais. Quando perpassamos toda a obra, no caso o Livro dos Espíritos, e Kardec chega a essa conclusão, a de número 5, justamente nos dizendo que a partir daquilo que aprendemos ali, daquilo que nos foi trazido ali, nós poderíamos mudar um pouco a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar o viver, a forma de ser. Por isso ele dizer que seria consequência inevitável. Veja, com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. É como se dissesse que aprender tudo o que a doutrina espírita nos traz e não nos modificar seria uma incongruência. Se não nos modificamos, é porque não entendemos. Porque se entendermos, não há como não se modificar. Que vem também dentro daquele contexto paulino, quando ele dizia aquele que conhece a Jesus, nova criatura é. E ele dizia, não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É o sinônimo do aprendizado, do entendimento. E quando se entende, se introjeta, quando se introjeta, se exterioriza. E a exteriorização se dá pela atitude, pelo ato, pela maneira de agir e ser. E é isso então que Kardec coloca nessa conclusão. Não que o objetivo da doutrina espírita não seja a reforma moral, mas ele é um pouco mais profundo, Kardec, quando ele coloca como consequência. É como se ele nos dissesse, olha, o objetivo é ensinar, é aprender. E uma vez aprendendo, cabe a cada um se modificar. Dentro daquela ideia da epístola do apóstolo Tiago, quando ele dizia, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, é um processo pessoal, é um processo individual, esse processo de transformação, de renovação de conceitos, de renovação de valores, de renovação de atitudes. Esse é o aspecto moral da doutrina espírita, que não é moralista. A doutrina espírita não é moralista, ela não impõe uma moral. Ela traz elementos que nos permitem refletir sobre a moral, sobre o bem proceder. E isso, então, torna a doutrina espírita moralizadora, mas não moralista. Moralizante, mas não moralista. E ela traz como elemento fundamental para essa base moralizadora, como bem escreve Kardec,
no capítulo 3 do livro A Gênese, traz como base moralizadora a imortalidade da alma. Então ele diz lá que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. É aquilo que nos faz refletir para algo que vai além do que nós enxergamos como vida, que normalmente a enxergamos nascendo no berço e terminando no túmulo. Quando ele traz a ideia da imortalidade da alma, ele nos traz uma ideia de uma vida que não tem fim. E uma vida que não tem fim faz com que nós também sejamos imortais. E a ética se estende, se expande, mais do que a inter-relação enquanto encarnados. Ela se expande para o porvir e já existia antes do vir. E isso é fundamental. E podemos até objetar dizendo, mas as religiões espiritualistas dizem isso, falam da imortalidade da alma, mas não mostram-na. A diferença no aspecto espiritista é que essa imortalidade da alma foi nos trazida por aqueles que estavam no mundo espiritual, mostrando-se imortais. E é tão importante esse aspecto para que a moral se expanda, que foi a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele diz, se Jesus não houvesse, e aí não vem a discussão de mérito da palavra ressurreição, diz o apóstolo Paulo, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a sua pregação. Melhor, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. E aqui volto a dizer, não estou entrando no mérito do aspecto ressurreição ou não. Em outras palavras, se Jesus não tivesse reaparecido depois da morte física, em vão seria a sua pregação. E por que em vão seria a sua pregação? Quando nós vamos a Moisés, nós vemos Moisés trazendo aquele fundamento abraânico de um Deus só, de um Deus único. Aquele Senhor de Abraão, Moisés o traz, trazendo numa forma de unicidade, sim, já trazida por Abraão, mas também um Deus legislador, um Deus que tinha leis, um Deus que tinha critérios, um Deus que não era epifânico como o Deus de Abraão, mas um Deus que legislava, mas uma legislação que não passava da vida material. Aquela legislação trazida pelo Deus mosaico, ela falava de uma retidão de conduta visando benesses, visando benefícios na terra. Como vemos lá no capítulo 20 do livro Êxodo, o mandamento quarto, assim chamado, dizendo, honrarás teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quando observamos aquela preocupação do escritor, do Gênesis, em narrar a idade das pessoas, em contar a idade das pessoas, dizendo, óbvio, é um personagem parabólico, mas dizendo que que Adão viveu 932 anos, dizendo que Matusalém viveu 927, e outros que viveram assim, morreram em tenra idade, com 300 anos, por exemplo, o caso de Abraão. A preocupação era dizer que essas pessoas viviam um tempo e viviam um longo tempo depois que andavam com Deus. E aí dizia, e viveu 100 anos, e andou com Deus, e viveu mais 200 anos. Viveu 600 anos, e andou com Deus, e viveu mais 300 anos. E assim, tentando mostrar que havia longevidade, porque a recompensa era ser longévolo, viver muito. Porque não se falava de uma outra sequência, senão viver muito. Morreria-se e dormiria-se, há de infinito, há de eterno. Quando chega Jesus, mantendo toda essa estrutura mosaica, ele acrescenta um ponto, quando ele dizia, meu reino não é desse mundo. Quando ele dizia, meu reino não é desse mundo, ele estava dizendo, existe outro mundo, que não é só esse. E ele dizia, na casa do meu pai há muitas moradas.
Ele dizia: é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele começou a mostrar então algo que Moisés não mostrava. Ele trouxe a ideia de um outro mundo. E um outro mundo que viveria a mesma pessoa que vivia nesse. Ou seja, essa pessoa não morreria, porque ela viveria em outro mundo. Então Jesus traz a ideia da imortalidade da alma. E aí vem a frase do apóstolo Paulo, porque se Jesus no cerne, óbvio, pregava o amor, mas no cerne desse contexto, ele pregava a continuidade da vida, ele precisava se mostrar. Daí a referência forte em dizer, se ele não tivesse reaparecido, tudo que ele havia falado seria esquecido. Então a sua presença depois da, aspas, morte, era a demonstração cabal da continuidade da vida, da imortalidade. Passou-se o tempo, e a doutrina espírita, no diapasão mosaico da unicidade de Deus, no diapasão do Cristo, da existência do outro mundo, acrescenta o quê? Acrescenta como é esse outro mundo. Como é essa vida nesse outro mundo. E que esse outro mundo não é apartado desse, conforme vemos lá na questão 84 do Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual e o mundo material se interconectam, que se comunicam, e não é só o mundo de lá e o mundo de cá, é um mundo que tem mineiramente dizendo, uma banda de cá, uma banda de lá, mas é um mundo só, e que no mundo espiritual estamos como somos espíritos, no mundo material estamos encarnando em um corpo, no meu caso muito corpo, para ficar bem encarnado, né? Então vejam, esse processo da imortalidade da alma, trazida pela ideia espírita, dá um aspecto de realidade, e dando o aspecto de realidade, moraliza. Não é mais uma ideia abstrata de um mundo, é um mundo de onde nós viemos, é um mundo para onde retornaremos. E nesse contexto de um mundo de origem e mundo de destino, faz com que a ideia da morte deixa de ser uma partida e passa a ser um retorno. Partiu dessa para melhor, ou pior, não sei. Partiu dessa, voltou para outra. Morte não é partida, é retorno. E se é retorno, é porque veio. E se está voltando, é porque é hora. E se é hora, é porque merece. Então, morte não é punição, morte é merecimento. Como dizia o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, lá os hebreus, a tua vitória, onde está, ó morte, o teu grilhão. O grilhão da morte é o pecado, dizia ele. Ou seja, a doutrina espírita vem dizer que a morte é natural. É um processo que está na questão 68 do Livro dos Espíritos. O que é a morte? Cessação dos órgãos físicos. É um processo natural em que cessam-se os órgãos físicos e eu me liberto desses órgãos físicos e retorno não ao mundo, mas à dimensão espiritual. E aí o contexto muda, aí a moral muda. Não é mais o porvir do julgamento, mas a continuidade dos meus próprios atos. A ideia do futuro não é mais a punição ou a recompensa ante ao ato bom ou ato ruim, mas a continuidade da própria existência, na dimensão espiritual, em que toda a minha conquista, todo o meu passado, todos os meus atos continuam. E ali eu continuo agindo, eu continuo reparando, eu continuo aprendendo, eu continuo crescendo, volto para cá e continuo aprendendo, talvez desaprendendo quando vem para cá, mas continuo fazendo, continuo evoluindo e assim vou construindo-me. Essa é a moral espírita. É essa que Kardec coloca como consequência inevitável. Divisar tudo isso e continuar com as mesmas características seria ilógico. Então, se continuamos com as mesmas características, é porque não divisamos isso.
E é fácil entender isso. Somos reencarnacionistas, correto? Bom, eu estou sentindo assim que vocês estão estudando assim uma certa dúvida com relação a isso. Somos reencarnacionistas, correto? E por que falamos que os nossos filhos são nossos? E não são deles mesmos? E por que o pronome possessivo é de propriedade, não é nem de posse? Meu. Principalmente se for filho e vier aquela uma casar com meu filho. As mães assim pensam. É sempre aquela uma. A gente cria com todo cuidado, vem aquela uma. E depois aquela uma vai falar para outra, aquela uma que vai ser a nora e assim segue. Faz parte do processo evolutivo. Mas vejam, o que eu quero dizer com isso? Nós temos um conhecimento dessa realidade, mas talvez não temos consciência dessa realidade. E por não ter a consciência dessa realidade, é que ainda não há transformação. Porque estamos no campo do conhecimento, do saber, do sei. Não, está certo, é assim mesmo. Somos imortais, não somos? E por que existe o medo da morte? O senso de conservação é diferente, mas aquele medo, aquele pavor, o aspecto tétrico é conhecimento, mas não é a consciência. É como se todos nós fôssemos um pneumatologista que fuma. Mais ou menos assim. Né? Está errado? Não, ele só não tem consciência ainda do conhecimento que traz, do conhecimento que tem, do conhecimento que leva. Então, esse é o aspecto. E não é tão simples. Tanto não é que o apóstolo Paulo traz-nos essa ideia quando ele diz: o mal que eu não quero, eu faço. Mas o bem que eu quero, eu não faço. Porque é esse processo, por isso estamos aqui. Então, é esse o aspecto da moral, por isso eu dizer que ela não é moralista. Eu não posso, e ninguém pode, impor uma regra para aquele que não tem consciência da própria regra, para aquele que não traz em si a condição de interpretar e entender que deve ser feito porque é o melhor a ser feito, e não porque me mandaram fazer. Que se pratica o bem porque é natural praticar o bem, e não é natural praticar o mal. Mas não praticar o bem porque se quer uma recompensa para esse bem. Porque senão é uma barganha, é uma troca com pagamento antecipado, ou seja, eu já faço o bem agora, depois Deus me paga. Como eu sei que Ele é bom pagador, eu deixo para frente para Ele me pagar. Então vejam, não é essa a ideia que o Espiritismo traz. Por isso a palavra consequência. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. E consequência não é automatismos, não são automatismos, desculpem-me. As consequências são justamente dos nossos atos, das nossas escolhas. E assim, então, erige-se a ideia moral. Aí erige-se aquilo que Kardec vai chamar depois de leis morais, que ele as traz numa forma reflexiva no Livro dos Espíritos. Quando observamos a composição do Livro dos Espíritos, em que ele divide o seu conteúdo em livros, o livro primeiro, das causas primeiras, o livro segundo, do mundo espírita ou do mundo espiritual, o livro quarto, das esperanças e consolações, e ele coloca no livro terceiro, as leis morais, que começa lá na questão 614 e vai até a questão 919. 305 questões refletindo sobre esse elemento das leis morais, refletindo sobre a moral trazida pela doutrina espírita ou descortinada pela doutrina espírita. E começa justamente fazendo uma pergunta que é de caráter profundo.
Caráter profundo porque é uma pergunta que une dois elementos que aparentemente estavam separados ou são tratados de forma separada. E também porque nos leva a refletir sobre o nosso propósito, ou melhor, o propósito divino da nossa própria existência, que é a questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta o que se entende por lei natural. E entendendo que essa pergunta é feita no contexto do século XIX, em que vivíamos naquilo que chamávamos de fisiocracismo, em que havia o governo da natureza, ou seja, os fenômenos naturais. Então, quando se falava em lei natural, referia-se às leis da própria natureza. Referia-se à própria natureza, à mecânica universal, à gravidade, às leis físicas, daí o termo fisiocracismo, o governo pelas leis físicas, o governo da natureza pela própria natureza. Então, quando Kardec faz essa pergunta, a resposta deveria chegar no aspecto também fisiocrático, falando da lei natural, falando do mecanicismo, falando da ordem celeste. Mas quando os espíritos vão responder a essa pergunta, o que se entende por lei natural, eles respondem, é a lei de Deus. Ponto. Como se estivessem dizendo, isso é de Deus. Isso não é do acaso. O que vocês chamam de fisiocracismo ou de lei da natureza é a lei de Deus. Talvez isso até leve a uma ideia kantiana. Quando Kant, que coincidentemente, entre aspas, mas que desencarna justamente no ano de nascimento de Kardec, 1804, Kant, ele dizia, em outras palavras, que duas coisas o encantavam. Duas coisas chamavam a sua atenção. Uma era a ordem do cosmos. Uma era a ordem do universo. Essa perfeição do universo, que ele chamava de a ordem da abóboda celeste. E a outra era a lógica de uma vida moral que as pessoas todas traziam dentro de si. Ele trabalhava uma ideia introspectiva da moral, da crítica da razão, seja ela pura, seja ela da excelência, da crítica de uma razão interna, e trabalhava a lógica de uma ordem externa. Mas como se fosse um mundo externo com a sua lógica e um mundo interno com as suas reflexões. E quando vem essa resposta, que a lei natural é a lei de Deus, é como se essas duas ordens se juntassem. É como se disséssemos que o que carregamos dentro e o que está fora está na lei de Deus. É da lei de Deus. Mas a resposta não terminou com esse é a lei de Deus. Eles acrescentam dizendo, criada por Deus para a felicidade do homem. Veja que forma. E ao mesmo tempo que eles falam da natural, trazendo para o aspecto moral, eles dizem, ela, a lei, lhe indica ao homem, lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que perfeição de resposta. Tiram do cientificismo a ideia da natureza e trazem-na para o Criador. Que o Criador criou as leis físicas e o Criador criou as leis morais. E que as leis físicas e morais não se dissociam. São uma só. São uma. Por quê? Porque está na natureza. Como vemos lá na questão 798 também do Livro dos Espíritos,
que o Espiritismo deve ocupar o seu espaço no conhecimento, porque ele é da natureza. Veja, faz parte da natureza. Então, esse aspecto de dizer que essa lei física, essa lei moral, tem um objetivo: a felicidade do homem. E é interessante observarmos o aspecto da lei física, trazendo ao nosso mundo só, mundo que eu digo a planeta Terra, que tem mais ou menos, até ontem, 4 bilhões e meio de anos. Mais ou menos. Eu não entrei muito em detalhe. Desses 4 bilhões e meio de anos, há mais ou menos 500 mil anos é que houve uma presença hominídea. 1 milhão, lá talvez também. Mas essa forma, digamos, sapiens, mais ou menos 500 mil anos. Quer dizer que a Terra ficou 4 bilhões de anos sem a presença dessa turma que anda complicando a vida da Terra. Como que se preparando, se organizando para receber esses visitantes. Para conferir a esses visitantes as melhores condições ambientais para que esses visitantes, nós outros, pudéssemos viver. É a lei física preparada para a nossa felicidade, para vivermos nas condições ideais para o nosso desenvolvimento, seja físico, do ponto de vista material, seja intelectual. Então nós entendemos esse aspecto da felicidade. No campo moral, a lei natural também é para a nossa felicidade. E no campo moral vem uma outra parte dizendo, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. É como se dissesse que a felicidade, disseram, a felicidade é o objetivo, melhor, é o objeto da lei de Deus. Não é nem o objetivo, é o objeto. É a própria natureza da lei de Deus, a felicidade. Na questão seguinte, na 615, pergunta se a lei de Deus é eterna. E eles respondem, tão eterna quanto o próprio Criador. Então, se a lei de Deus é eterna e a felicidade é objeto da lei de Deus, a felicidade é eterna. Significa que a felicidade nunca acaba. Significa que nunca deixamos de ser felizes. Simão, esse negócio não está encaixando, porque a gente vive numa tristeza só. Tá? Mas vamos pensar um pouco. Se é eterno e nunca acaba, quando que a felicidade vai acabar? Nunca. E aí pensamos, quando nós nominamos as coisas, e principalmente as dicotômicas, as contrárias, nós as nominamos porque uma desaparece. E quando ela desaparece, outra surge. Quando o calor se vai, o frio se forma pela ausência do próprio calor. Ou seja, são dicotômicos. Não tem como estar friamente quente. O seco, o molhado, o escuro, claro, ou o claro, o escuro, são dicotômicos. Eu não tenho como estar escuramente claro, claramente escuro. É uma penumbra, é escuro. Não tem o meio termo. Por quê? Um surge porque o outro cede espaço, porque o outro acaba. Se felicidade não acaba, eu não tenho o seu contraponto. Eu não tenho uma palavra que seja o dicotômico da felicidade. Qual palavra é contrária à felicidade? Tristeza? Como é que fica a alegria? Alguém fica alegremente triste? Tristemente alegre? Tristeza e alegria são dicotômicos, ou são palavras dicotômicas. Eu não estou, se eu deixei de ficar alegre é porque eu fiquei triste. Eu estou neutro, então está triste. Veja, não há.
Se eu deixei de ser triste ou de estar triste, é porque eu estou alegre. Aquela ideia do filósofo Raimundo Fagner, não sou alegre nem sou triste, sou poeta, é triste. Veja, é esse aspecto. Então são dicotômicos. Quando a tristeza acaba? Quando a alegria chega. Quando a alegria termina? Quando a tristeza começa. Então se você está muito alegre, tudo bem, você vai ficar triste, não tem dúvida. Se você está muito triste, tudo bem, você vai ficar alegre, não tem dúvida. Mas nunca deixou de ser feliz. Não há contrário. Ah, Simão, nessa questão que você está dizendo está o contrário. O homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. O que significa o prefixo in? Negação. Não é contrário, não é ausência, é negação. Eu nego a felicidade quando eu afasto-me das próprias leis de Deus. Então é uma negação que não tira a sua existência. Eu continuo feliz, mas negando. Nego, não sou. Mas sou. Por quê? Porque está escrito lá, criada por Deus para a felicidade do homem. E em seguida diz que a lei de Deus é eterna, imutável, como o próprio Criador. Então não há como eu demover a felicidade. E quando associamos isso a uma outra ideia, a uma outra palavra, vida. Qual é o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nascer, morrer. Nascimento, morte. Não é contrário de vida. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. E não há nem negação para isso, não tem em vida. Veja. Então veja, vida não acaba, felicidade não acaba. Significa o quê? A felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz, porque elas nunca acabarão. E aí entendemos aquilo que o evangelista João colocou lá no seu evangelho, constante lá no capítulo 10, quando Cristo dizia, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Porque ela não termina. E se ela não termina, a felicidade não termina, as únicas duas que andarão juntas, vida feliz. Essa é a moral espírita. Essa é a ideia da moralização. Para entender que os reveses são consequências de atos e não características da vida. Que as beatitudes são consequências dos atos e não características da vida. E a característica da vida é me sentir vivo, imortal. Então, na ideia espírita, nessa moral espírita, a imortalidade é o estado de felicidade. É ser feliz. Mas é preciso consciência disso para lidar com a tristeza. E é preciso ter consciência da vida para lidar com a encarnação. Porque encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é um momento da minha vida no qual eu estou em curso numa matéria, numa estrutura material. Mas não é a minha vida. E quando assim entendemos, os reveses da encarnação não são reveses da vida, são reveses de um momento na minha vida. E é importante isso ficar claro, para que não confundamos o estar encarnado como sendo a própria vida, mas como sendo uma oportunidade na vida. Como vemos lá na questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se fundamenta a verdade da reencarnação. Na justiça de Deus, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Ou seja,
Em outras palavras, mais brasileiradas, não deu certo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Começa de novo, na hora certa. Que não dá assim, então depois eu começo. Não, aí não vai dar muito certo. Tem a hora. Então não podemos perder a hora. E é isso que dá esse valor, então, a uma reflexão moral. E é isso que a lei natural vai nos dizer. E como ela vai indicar o que nós devemos ou não devemos fazer, vem a questão 621 do Livro dos Espíritos, dizendo-nos que a lei de Deus está escrita na consciência. Que, segundo Gibran, é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sentenças que aplica a outrem. Mas é no campo da consciência que nós vamos refletir sobre essa lei natural, sobre essa lei de Deus. É no campo da consciência que vamos refletir sobre a moralidade. Ali nós vamos trabalhar com a perfeição moral, com o bem e o mal, até chegarmos a uma maneira didática que Kardec nos traz para apresentar essas leis. Didática, porque não se limitam a elas, porque ele propõe 10 estruturas, mas que os Espíritos dizem que é uma boa amostra, mas não se resumem a elas, mas que nos dá a ideia de quais os campos que eu posso refletir sobre essa lei natural, em que eu reflexiono-me sobre essas leis, essa lei chamada lei de Deus, lei natural. E aí ele faz aquela propositura da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei do progresso, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de igualdade, da lei de sociedade, da lei de justiça, de amor e caridade. Ele vai retrazendo de uma forma didática esses campos de aplicabilidade da lei moral, ou das leis morais, trazendo-nos a ideia de que todas essas questões são morais, não são moralistas. Quando se fala da lei de sociedade, não é um aspecto somente material da existência, mas ele traz no seu bojo a convivência. Não é um estudo sociocultural ou antropo-sociocultural. É um estudo de reflexão moral, quando chama a atenção para a ideia, trazendo um pensamento até aristotélico, que o homem é um ser social. Social no aspecto de que ele não se realiza senão no conjunto com as outras pessoas, com os outros seres. Social, senão no aspecto de que ele precisa interrelacionar para que ele possa se perceber e possa, inclusive, se conhecer. A lei de sociedade permite-nos transformar o planeta numa escola do aprendizado sobre nós mesmos, que nos leva à última questão das leis morais, que é a 919, sobre o autoconhecimento. Que muitos trabalham com a ideia da autoanálise, a partir de uma reflexão introspectiva que eu me afasto da sociedade para olhar para mim mesmo. E também nos vem a ideia de que eu posso olhar para mim mesmo, olhando o meu semelhante, avaliando-me pela avaliação que eu faço em relação ao meu semelhante. Que o Cristo nos traz no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando ele fala dos juízos temerários, quando ele fala dos olhos são a candeia da alma, dizendo os olhos são a candeia da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, os teus olhos refletem o que você traz dentro de si.
que a maneira que eu olho é a maneira que eu julgo. E a maneira que eu julgo são os valores que eu trago. Os olhos são as candeias da alma, as lanternas. De sorte que se os teus olhos forem bons, é porque teu corpo terá luz. Então, quando eu emito um juízo de valor, dizendo, não aguento ficar ao lado dessa pessoa, porque ela é muito prepotente, ela é orgulhosa, eu não aguento. Parafraseando Newton, como se eu fosse um amigo dele, né? Newton, o físico Isaac Newton, 2 orgulhosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quando ele dizia que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, 2 orgulhosos não dividem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Porque um incomoda-se com o orgulho do outro, porque está maior do que o meu. Então, quando eu faço o juízo de valor, eu estou dizendo quem eu sou. Eu estou dizendo de como eu estou. Então, essa é a lei de sociedade. Essa é a forma que o Cristo trouxe lá nos juízos temerários do seu Sermão do Monte. Quando ele vai indicar para nós, quando ele dizia, vede o argueiro no olho do teu próximo, do teu vizinho, mas não vê a trave que cobre o teu. Isso só se faz na convivência. Não se faz numa vida insulada. Então, por isso é uma lei moral, é uma lei de sociedade, a lei de sociedade. O viver em sociedade não é só aquela ideia do homem gregário aristotélico. Não. Que muitos dizem que não, que o homem procura a sociedade é por elemento cultural. Tá, não vamos entrar nesse mérito. Mas que em sociedade eu possa me conhecer melhor. Que em sociedade eu me erijo como sou, como devo ser. E é fácil mais ainda entender quando dividimos essa sociedade em sociedade próxima e sociedade distante, em sociedade real e sociedade idealizada. Por exemplo, família e fora da família. Na família, nós somos o que somos. Não tem meio termo. Lá fora, nós somos o que queremos que os outros pensam que somos. Por favor, você primeiro. Com licença. Muito obrigado. Isso se dá onde? Fora da família. Porque em casa é cala, some, senta, dá sossego. Não aguento mais. Bom dia, na rua. Porque acorda marido e mulher, não dão bom dia, um levanta para um lado, outro para o outro e fica por isso mesmo. Veja, quem nós somos? Esse da sociedade próxima ou da sociedade idealizada? Então, quando se fala, então, em lei de sociedade, não está se falando em vida social, está se falando em compartilhamento existencial, em aprender a dividir espaços, em entender o direito alheio, em entender o direito próximo. E a aplicabilidade de todas essas regras morais se dá numa lei de sociedade. Então percebamos que essas estruturas trazidas por Kardec, não vamos analisar todas as 10, mas essas estruturas trazidas por Kardec são existenciais. E dizendo, olha, aquela lei natural para a felicidade do homem está lá na lei de sociedade, para a felicidade do homem. Que se ele se afastar daquela relação de convivência pela fraternidade, ele é infeliz. Porque se afastou da lei de Deus e o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. E que a regra da boa convivência não é uma imposição, é uma necessidade para o nosso próprio processo de crescimento e evolução. Quando se fala da lei de conservação, não se fala da propriedade e da posse como elementos únicos de nós mesmos. Se fala da ideia do conservar sem se apegar,
E aí não é o conservar só da natureza, é o conservar também das relações, dos sentimentos. Quando temos lá o sentimento de família consanguínea, que nos dá o pronome possessivo, meu filho, minha esposa, meu esposo, tá certo, nossa esposa não pega bem, mas numa forma possessiva, de propriedade. E aí vem o Cristo trazendo a ideia de ampliar a família, de levar aos outros aquele sentimento da consanguinidade. Quando lhe chegam dizendo tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e muitos dizem que ele rebaixa a família aos estranhos, quando na verdade ele eleva os estranhos ao nível da família, ao dizer quem são meus irmãos, quem é minha mãe, senão os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, ou seja, dilatar a consanguinidade. Sair desse universo próprio, exclusivo, de parentela corporal, para entender a dinâmica universal de uma família mais ampla, cujos laços não são consanguíneos, são sentimentais. Que ampliamos essa família nos processos encarnatórios. Em vez de esquecer com as quais já convivemos, nós ampliamos esse nível de família pelos laços encarnatórios. Então essa também é uma lei, a lei de conservação, conservar as nossas relações, tal qual a natureza se conserva. Essa lei de igualdade, que todos devemos respeito a todos, mas uma igualdade substancial e não formal, a igualdade que ajusta as diferenças para que possam todos estar no mesmo campo. Aquela igualdade do ponto de partida e o respeito à diversidade dos próprios caracteres, que nos traz ali a ideia de que essa igualdade se faz por uma única origem, Deus, que nos faz sermos todos seres divinos, mas que há diversidade de características, que há diversidade ou níveis de evolução em função da escolha que cada um promoveu, do caminho que cada um seguiu, como vemos na questão 114 do Livro dos Espíritos, 116 do Livro dos Espíritos, 122 do Livro dos Espíritos, que vai mostrando a diversidade em função das aquisições e do progresso. Então, uma igualdade que não limita, uma igualdade que amplia as condições de crescimento, evolução ad infinitas. Está lá, faz parte dessas leis. A lei da relação nossa com o Criador, a lei de adoração, que nos traz um momento, um conjunto de ensinos da nossa relação com Deus. Nessas leis nós temos a nossa relação com o nosso semelhante, a própria lei de sociedade, a lei de igualdade. Essas leis nos trazem a reflexão da relação para conosco mesmo, a lei de reprodução, a própria lei de liberdade, que é uma reflexão nossa para conosco. E nessa lei de adoração, a nossa relação com o Criador, em que mostra-nos que é esse momento em que a criatura está com o Criador, numa relação direta, sem intermediações. Como vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos, quando se fala do caráter geral da prece. E aí os Espíritos nos trazem que orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. 3 fases, 3 momentos. Pensar em Deus, um ato introspectivo. Aproximar-se de Deus, um ato de abertura. Pôr-se em contato com Deus,
um ato de relação, que nos leva à fala de Jesus constante do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando ali Jesus vai falar da oração e dizendo: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus, que oram em pé nas praças ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora o teu Pai que está nos céus. Entra no quarto, pensa em Deus. Fecha a porta, aproxima-te de Deus. E em silêncio põe em contato com Deus. As 3 fases trazidas pelo Cristo. As 3 fases trazidas pelos Espíritos. O entrar no quarto de uma casa que nem quarto tem, porque eram abertas, divisadas por áreas marcadas, quando muito cortinas. Não é o quarto, é em si mesmo. É o processo da introspecção. Entrar em si, no seu quarto, na sua consciência. Fechar a porta. Não interessa mais nada que não seja aquele meu momento. Meu, íntimo. Nada além disso interessa. Não interessa nada de exterior. Não interessa nem eu exterior. Interessa-me aquele momento introspectivo em que eu começo a olhar para mim mesmo. E em silêncio, ou seja, se esse momento gerou silêncio de consciência, falemos com Deus. Se aquele momento de fechar a porta, eu me senti em silêncio, eu abro então e relaciono-me com Deus. Pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio orar ao Pai. E o Pai, que tudo vê em secreto, veja, em secreto, te recompensará. O aspecto interior da prece. Que eu desconfio entre nós aqui, que ninguém nos ouça, que Gilberto Gil deve ter lido isso. Porque ele vai e escreve a letra: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que desatar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Veja que lógica bem estruturada. Leu a questão 659? Leu o capítulo 6 de Mateus? Sem dúvida. Porque essa é a essência. Desatar os nós. Quantos embargos nós trazemos na relação com o Criador? Quantas faltas de entrega, calar os receios, aquela entrega ao Criador com receio do Criador não nos atender. Esse momento, por isso é uma lei natural, a prece é uma lei natural, o orar é da natureza existencial, é da natureza espiritual que nós somos. É o momento que aurimos as forças na relação com o Criador, sem intermediário, sem senões nenhuns, ou nenhum, melhor dizendo, desculpe-me, sem nenhum senão, simplesmente aquela relação com Deus. É da lei natural. É, inclusive, a primeira, como se dissesse-nos os Espíritos didaticamente, não comece por outra, comece por essa. De reconhecer-se criatura de um Criador, filho de um pai, de uma mãe, se quiserem. Ou seja, aquela relação, aquele momento em que nada mais existe, senão eu.
e o Criador. Mais ou menos eu e Deus no sertão, lá do Vitor e Léo. Perto de uma mata, mais ou menos assim. Não tem mais nada. Essa é a lei de adoração. É esse momento em que você se sente protegido, fortalecido, amado, querido, envolvido, cuidado, percebido. E quando isso termina, somos outra pessoa. Quando temos de fato a experiência da oração nos moldes trazidos pelo Cristo, do recolher-se, do introjetar-se, do sentir-se e do dizer a Deus. Uma vez em São Roque de Minas, um senhor pediu a palavra, uma palestra, falando sobre a oração. Ele disse assim: deixa eu contar para vocês, para o público, como é que eu oro. O senhor mais velho, ou eu era mais jovem, porque ele deveria ter naquela época a idade que eu tenho hoje. Então eu era jovem. Então quer dizer que eu fiquei velho. Não é legal isso não. Raciocínio lógico. Ele então disse assim: todas as noites, quando eu vou dormir, eu me sento na cama e digo: ô Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. Eu escutei aquilo e pensei, eu falo a mesma coisa que ele fala, só que não uso o mesmo tom. Ele diz: ô Deus, o nego velho está aqui, viu? Em outras palavras, Deus, eu vou dormir, se só precisar de mim, me chama. E eu também falo isso: ô Deus, eu estou aqui, viu? Quer dizer, se eu precisar do senhor, o senhor vem. Ali havia uma entrega. Aqui havia um pedido. Porque havia ainda um nó de receio. Eu poderia ter desatado os nós da gravata e dos sapatos. Dos desejos. Quando dizia: seja feita a vossa vontade. Mas não dos receios. Porque ainda faltava, ou falta, essa entrega. Esse entendimento de que a oração não é algo fora da realidade espiritual. É um único caminho para o contato com o Criador. Não o contato no sentido teológico, epifânico. O contato lá de dentro. Que sem explicação nós entendemos tudo. E abrimos os olhos. E nenhum problema ficou resolvido, mas nós ficamos resolvidos. E depois vamos resolver os problemas. Esse é o caráter geral da prece. Que não é contemplativa. Não é, como dizia o Cristo, não pense que sereis atendido pelo muito falares. Ou seja, não é pela extensão. O que importa não é orar muito, é orar bem, dizia o Cristo. E a lei de amor, justiça, caridade. A didática encontrada por Kardec para colocar numa mesma lei 3 elementos: amor, caridade, justiça. Dizendo-nos que não se aparta a justiça do sentimento. Não o sentimento ressentido, o sentimento chamado amor, chamado caridade. Ele atrela. E ali, separando amor e caridade, não num aspecto cartesiano, de amor é uma coisa, caridade é outra, mas mostrando essas dimensões desse sentimento divino de um amor chamado ágape, até mesmo para aquela paixão de um amor chamado eros, daquele amor do querer porque me faz bem, do eros, da sensação, do sentido, da beleza, como dizia o poeta
Camões, Luís de Camões, o amor que é o fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente, o contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Ou seja, vai estar apaixonado assim não sei onde. Né? É um querer mais que não querer, um solitário andando por entre as gentes, um nunca contentar-se de contente, cuidar que se ganha em se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é esse amor? Isso é paixão. Isso é que é cantado no sertanejo universitário. Essa paixão. Mas é amor. É um exercício de amor. É um elocubrar de sensações, de sentimentos futuros, que está lá no Eros. Que caminha depois para um elemento mais de cordialidade, no aquele amor chamado estorge, o amor da proximidade, já não mais da sensação. Um amor que caminha para um amor de família, para um amor fíleo, que é o amor da fidelidade, o amor do pai com o seu filho, até o amor ágape, que é aquele amor que ama. Não o amar na forma trazida pela nossa estrutura gramático-verbal, que dá ao verbo amar uma transitividade, dizendo que amar é um verbo transitivo, que precisa de complemento, que se eu disser eu amo, alguém vai perguntar a quem? Que eu não posso só dizer eu amo, tem que dizer a quem? O sentimento ágape, ele não é transitivo, ele apenas existe, ele ama. É aquele amor que Jesus disse quando curou a mulher do fluxo de sangue, de mim saiu virtude. Ele não escolhe, ele ama, é da natureza. E estamos exercitando a ele. E aí chegamos no fíleo, que é a caridade, que é o amor da fidelidade, esse fíleo da filantropia, que é a caridade, que o Cristo nos chama a atenção lá no Evangelho de Mateus, quando no seu capítulo 6, ele vai nos falar dessa caridade, dessa, aspas, esmola. Tu, quando deres esmola, não faças como fazem os fariseus, que o fazem em praças para serem vistos pelos homens. Creia-me, já receberam seu galardão. Tu, porém, quando deres a esmola, não saiba a vossa mão direita o que faz a outra. E aí, o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja, o argumento que o Cristo usa, numa regra geral, dizendo que a tua mão direita não saiba o que faz a outra, é o bem que se faz não é para ser alardeado. Correto? Mas, por outro lado, também o Cristo disse, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Como que fica? Se ele diz que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra, e ele diz que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E é interessante isso, porque não há incongruência. Porque se o bem não é mostrado, como será percebido? Nos leva à questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. E aí vem o Cristo dizendo, brilha a vossa luz.
diante dos homens. Brilhar sozinho não tem valor. É preciso a interação, tá certo? Para que vejam as boas obras, para que valorizem o bem, para que entendam o bem, mas glorifiquem a Deus. Então o liame, a linha que vai separar mostrar o bem e mostrar o benfeitor, é que vai nos levar a essa fala do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra. Pensemos. De quem são essas duas mãos da fala? Que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. De quem são as duas mãos? Da mesma pessoa. Que a vossa mão direita não saiba o que faz a outra. Então ele não está dizendo que a mão direita do teu semelhante não saiba o que faz a sua. Ele está dizendo que a tua mão direita não saiba o que faz a outra mão, a esquerda, por óbvio. O que ele está dizendo com isso? Que nem eu veja o bem que eu estou fazendo. Que o bem é tão natural que eu nem percebo, porque faz parte da natureza. Vamos entender isso? Em 1 minuto. Quantos passos você deu hoje? Não contou? E sabe que é fundamental o exercício físico. Não siga o meu exemplo do sedentarismo. É fundamental para a saúde do corpo. Quantas vezes você piscou hoje? E é fundamental para a higienização, para a lubrificação, para a saúde. Vamos intensificar isso. Quantas vezes você respirou hoje? Não contou. E esse é vital mesmo. Porque se parar, complica. E você não conta. Quantas vezes o coração da senhora pulsou hoje? Também não contou. E se parar de pulsar, é a mesma coisa do respirar. Vai dar um probleminha. Vejam, são coisas vitais, fundamentais, sem as quais teremos problemas. E não contamos, porque está na natureza da sobrevivência do próprio corpo. É natural. E se eu perguntar a vocês, quantas boas ações vocês fizeram hoje? Foi a resposta. Em outras palavras, nenhuma. Mas, irmão, também não deu tempo, já levantei e vim para cá. Veja, nenhuma é um número. 0. Então vocês estão contando as boas ações que vocês fizeram, porque eu não fiz nenhuma. Se eu tivesse feito uma, eu diria, uma. Como eu não fiz nenhuma, eu contei 0. Quando fazer as boas ações estiverem no rol da natureza existencial, em que eu me pare e olho, não faço a mínima ideia, a minha mão direita não sabe o que faz a outra. Mas enquanto eu ainda mensuro, a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. E enquanto a minha mão direita sabe o que faz a outra, eu não consigo mostrar o bem para glorificar a Deus. Eu mostro o bem para glorificar a mim mesmo. Então as duas expressões não são excludentes. É preciso primeiro que a mão direita não saiba o que faz a outra, para depois brilhar a luz diante dos homens e mostrar as boas obras para que glorifiquem a Deus e não ao autor. Mas até lá fazemos as boas obras e dizemos assim, não conta para ninguém, mas torcendo para contar. Para eu dizer assim, não, é você que está falando, não sou eu. Então vejam a profundidade desse elemento chamado caridade. Quando vemos em Marcos Jesus dizendo, dai antes daquilo que tiverdes. E vem o Espírito Emmanuel no capítulo 60 do livro Fonte Viva e diz, dar o que tem é diferente de dar o que detém. Dai antes daquilo que tiverdes. O que nós temos? O que nós detemos. O que nós detemos é aquilo que não levamos conosco.
O que nós temos é aquilo que levamos conosco. Dai antes do que tiverdes, dá o seu tempo primeiro. Dá os teus ouvidos, a tua palavra, a tua atenção, o teu carinho. E em seguida dê também o material. Dai antes daquilo que tiverdes. E ele escreve que pouco adianta o alimento que enche o estômago, mas cujo doador não está disposto a esquecer as ofensas e que não se propõe a atender diretamente, fica mandando por outros. E aí ele vai discorrendo. E eu desconfio, cá entre nós, que Khalil Gibran deve ter lido isso. Porque ele escreveu: vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. É o que está lá, na lei de justiça, amor e caridade. É o que está no Sermão do Monte, trazido pelo Cristo. E aí entendemos a caridade como o exercício fileo do amor ágape. E aí vamos entender a resposta da questão talvez mais sabida por todos, que é a 886, que justamente pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Uma pergunta audaciosa. E eles respondem: benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Isso só se exerce com amor, filho e ágape. O amor estógio, o amor eros, não chega nisso. Pode até chegar no perdão das ofensas, se não tiver me prejudicado. Mas a indulgência para com as imperfeições alheias. Não é indulgência para com as pessoas. Não é perdão para as pessoas. É das ofensas, das imperfeições. E a benevolência é para com as pessoas. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Perdão das ofensas. Por que das ofensas e não das pessoas? Porque a ofensa que eu recebo demonstra o nível no qual eu estou. Porque só me ofende aquele que está no meu nível. Porque se estiver aquém não me ofende, além não vai nem me olhar. A ofensa é a devolução do ressentimento. Por isso o perdão passa a ser uma virtude. Uma virtude para seres não evoluídos. Porque o ser evoluído já transcendeu o perdão. Não perdoa porque ele não se ofende. Não há, como dizer, Deus me perdoe, eu tenho que ofendê-lo primeiro. E se ele ofender, ele não é Deus, ou eu virei Deus, mas se eu estou ofendendo, eu não sou Deus. Então ele também não é, porque ele se ofendeu, veja. Então Deus não se ofende, não perdoa, nós nos ofendemos na consciência onde está a lei de Deus. E nós precisamos nos perdoar. Para abrir o caminho, para crescer. Para ouvirmos do Cristo, vá e não tornes a errar. E não dele dizendo, bem feito, está vendo? Não, dizia, vá e não tornes a errar. Chancelando-nos a oportunidade. Isso é caridade. Isso é o afagar que ele dava às pessoas que com ele conviviam e que não seguiam aquilo que ele ensinava. Esse é o elemento que fez com que ele entrasse em Jerusalém, saudado pelas pessoas, com flores e ramos e tapetes jogados no chão, chamando-o de Senhor, cantando hosana nas alturas, ao mais alto grau de homenagem. É o que fez com que essas pessoas, com que Jesus olhasse para essas pessoas, dias depois, as mesmas, dizendo, crucifique-o. As mesmas. No efeito manada, crucifique-o. E ele é içado à cruz, olha essas pessoas e diz, se fôssemos nós, pode deixar,
Me saudaram quando eu entrei, agora estão fazendo isso comigo. Não contem comigo mais. A hora que precisar de mim, vocês vão ver. E o que ele disse? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. A consciência ainda não está acusando. Traído, negado, Pedro dizendo para ele, Senhor, irei contigo onde fores, até a morte. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo. Ou seja, quer te fazer te cair, te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E Pedro está assim, duvido. Negou. Traído por Judas. Abandonado por 9, quando estava preso, foi preso. Olha que turma boa que ele escolheu. E ele se apresenta depois para essa mesma turma, à exceção de Judas, que cuidou separadamente. Apresentou-se para eles e, olhando para eles, depois da crucifixão, disse o quê? Se fôssemos nós, pode deixar. É assim que vocês me seguem. O que ele disse? A paz esteja convosco. E acabou a conversa. Amor, caridade, justiça. Modelo e guia. Essa é a estrutura das leis morais. Que, depois de comer um trem, nós vamos trabalhar um pouco. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo é que está o desdobramento desse livro terceiro, do Livro dos Espíritos, das leis morais. E ali está, no Evangelho segundo o Espiritismo, a moral do Cristo, trazida na estrutura do Sermão do Monte. E aí conversaremos, se ainda resistirem, depois do intervalo. Que Deus nos abençoe.